E hoje nós vamos pintar um coração com rosas. Pensei numa homenagem pelo Dia das Mães. E o texto que eu escolhi para ler está em Efésios capítulo 6, no versículo 2. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui nós temos o risco, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pintando pelo fundo. Eu vou usar primeiro o clareador, pode usar o diluente também. E eu vou pegar o clareador e vou colocar, vou preencher aqui toda essa área do fundo. Tá vendo? Não deixe espaço aqui sem o clareador, porque senão vai dar diferença. Onde você passa o pincel que não tem clareador, a tinta vai pegar direto no tecido e vai ficar forte. Quando você põe o clareador, a tinta fica bem diluída, ela é clareada pelo clareador. Essa é a função dele, deixar a tinta um pouco mais suave. Você viu que eu tô deixando mais ou menos assim, ó, uns 2 centímetros para fora da linha do desenho. E assim, o fundo a gente coloca sempre um pouquinho mais intenso nas áreas que são mais profundas, nas entranhas. Tá vendo? Aqui, ó, essa área aqui é a área profunda, tá lá dentro. Essa área aqui, ó, já é uma área mais periférica, tá mais por fora, tá mais livre, não tem muito elemento, então não tem muita sombra. A sombra se concentra ali onde tem muitos elementos. Bom, já passei aqui, vou passar mais esse cantinho. Quando você passa o clareador ou o diluente, eles são transparentes. Então você não tem que ficar com medo, não precisa ficar desenhando ali certinho. Porque se pegar um pouquinho em cima não faz mal. Não passe muito, porque precisa fazer depressa, porque ele seca no mesmo tempo de uma tinta normal. Se você passar tudo, quando você começar a fazer o fundo, às vezes já secou, aí o efeito não é aquele esperado. Tá, passei aqui, ó, acho que ficou úmido, dá pra você ver. Eu vou trocar de pincel, eu tava com um 10 e agora eu peguei um 6 aparado. E eu vou usar aqui no pratinho uma pincelada, peguei o errado, né? Devia ter começado pelo marfim. Uma pincelada de sépia, uma pincelada de verde oliva e uma pincelada de marfim. Eu vou começar, vou fazer esse lado aqui primeiro. Ó, o pincel tava limpo, peguei um pouquinho de sépia, vou colocar bem aqui, ó, no cantinho. Aí, ó, vou colocar mais. Pôr um pouquinho aqui também. Olha como o sépia fica bem mais suave. Os cantinhos. Esse lado também. Olha aqui, ó, eu pego sempre no cantinho. Aqui vou deixar clarinho, aqui é o outro cantinho. Aqui eu tenho um cantinho também que tem vários elementos. As margaridinhas, você não precisa ficar desenhando. Pode até sujar um pouquinho em cima, não tem problema. Cantinho aqui. Cantinho aqui.
Viu que tá ficando área clara. Não tô preenchendo inteiro. Cantinho, cantinho, mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Olha, basicamente todos os cantinhos, né? Agora eu nem vou lavar meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do verde oliva, do mesmo jeito. O verde oliva, eu vou levar ele um pouquinho pra frente, esse fundo. Ele vai dar uma clareadinha. Bem pouca, mas ó, dá pra perceber ali o tom. Se você quiser, se você acha difícil assim, você pode até trabalhar com os dois juntos. Opa, ali é fita. Ali não deveria ter colocado. Cadê? Nunca coloque o fundo além do clareador. Aqui já vem sumindo, não preciso mais. Acho que foram todos os lugares. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do marfim. Tiro o excesso e eu vou fazer uma finalização aqui, ó, com esse marfim. Onde ficou assim meio manchadinho, eu só vou dar uma alisada, ó, vai ficar um pouquinho mais suave. O marfim é o último. Aqui dá pra ver bem, ó, a linha aqui onde terminei o oliva. Então eu coloco o marfim, não é pra ficar assim uma linha de sépia, uma de oliva e uma de marfim. As três cores, elas se fundem. E vai fazer um sombreado em toda a volta do trabalho. Mas você não vai ver aquela linha onde acabou a tua sombra. Não é para pegar uma pincelada de marfim e tacar ali, viu? Ó, de leve, partindo sempre de cima do oliva. Bom, já fiz esse pedaço, agora eu vou, já te mostrei, eu vou fazer todo o meu fundo, porque isso é uma coisa demorada e eu acho que você já pegou o jeito. Vou fazer todo o meu, aí eu volto pra gente continuar. Olha só como ficou o fundo, todos os cantinhos, bem fechadinho. Agora eu vou usar uma pincelada aqui, ó, no pratinho do verde oliva. Eu vou pegar um pincel pequeno, esse daqui é o número 2, só que ele não tá aparado, tá vendo? Ele tá com as cerdas compridas e assim, todo arrepiado. É isso mesmo, eu vou pegar a tinta. Eu vou bater aqui no prato para deixar a tinta bem espalhadinha nessas cerdas. E agora, onde tem esse rabinho aqui, esse batidinho, eu vou fazer aqui, começando aqui de baixo. Eu vou fazendo assim, ó, até sumir, tá vendo? Bato e vou, aqui embaixo eu aperto mais o pincel, eu bato com um pouquinho mais de força, para a tinta ficar. Aí, à medida que eu vou subindo, eu vou deixando mais leve. Ó, vou pegar a tinta de novo, carrego o pincel, bato aqui bastante para não ficar nenhuma bola. Aí, eu coloco o pincel ali e venho fazendo um batidinho, tá vendo? Batidinho. De novo, aqui eu tenho mais um. E assim, ó, por favor, não deixe maior do que o que tá no risco. Não resista à tentação de vir batendo para fora toda a vida. Pare por ali. Outro detalhe, quando você bate assim, ó, o mesmo movimento, nem tem mais. Ele fica igual. Se você vai torcendo o teu pincel, ele vai ficando crespinho, um pouquinho a tinta, né? Então, vai torcendo, ó, eu vou fazendo assim, ó, eu giro o pincel aqui, por exemplo, ó, começo ali no escurinho e venho girando o pincel, ó lá, viu? É assim que vai ficar. Começo lá
e venho, uma pincelada de tinta só vai dar para fazer todos os batidinhos, tá? Porque não é muito e não é grande. Então, eu vou fazer... Ah, não deixa aquela coisa reta assim, tá? Tenta fazer uma curva. Olha só como ficaram os batidinhos. Você viu que eles não saem, ó, da linha. Se você fizer assim uma linha imaginária, eles não saem para fora disso. Então, delicado, tá? Agora, nós vamos fazer... Vou te mostrar como fazer a folhinha. Para fazer a folha, eu vou usar o verde oliva, o verde folha e o marfim também. Só que a gente tem que prestar atenção num detalhe. Você tá vendo que a folha aqui, ó, tá por cima da fita? Você tá vendo que aqui a folha tá por baixo da fita? Então, a gente faz sempre o que tá atrás primeiro. Isso só vai facilitar o seu trabalho. Eu vou começar com um pouquinho do verde oliva, um pincel número 4 aparado. O verde oliva eu vou colocar aqui, ó, na base. E eu vou terminar com o verde folha. Você precisa usar essas cores? Não. Você vai usar a cor que você tem, os verdes que você tem. Qualquer tom de verde que você fizer aqui vai ficar bonitinho, vai ficar interessante. Você viu que eu coloquei 2 risquinhos em todos eles? Então, esse é o lado da sombra. Então, você vai fazer assim. Aqui no meio, você vai pôr uma linha um pouquinho mais forte e você vai puxar 2 pinceladinhas pro lado onde tá o risquinho. Aí, depois você vai pegar um pouquinho do marfim e vai dar uma clareadinha, assim, ó, do lado oposto. Mas só que você vai clarear aqui mais pro lado da ponta. Ó. Tá? É assim que eu vou fazer todas as folhinhas. Aqui eu tenho uma que tá por trás. Então, primeiro eu vou fazer aquela dali. Começo com o verde oliva na base da folha. Aí, termino a folha com o verde folha, dou uma misturada, aí volto com o oliva, faço aquela linha e puxo pro lado onde estão os risquinhos. Lavo meu pincel, pego o marfim e venho aqui, ó, da ponta, descendo, fazendo uma luz do lado contrário. Essa luz, depois a gente talvez tenha que realçar em algumas, porque quando se trabalha o claro sobre o escuro prevalece. Agora eu vou fazer essa daqui, ó, a base. E esse lado aqui, vou deixar escuro, porque ele só tem uma bordinha. Lembrando que estava para lá o risquinho. Você vai acompanhando com o risco do lado, para você ter certeza de que lado que eu coloquei, tá? Aquele lado, o risquinho tava para lá. Aquele lado é o lado que eu vou puxar a sombra. E depois aqui, ó, em cima do clarinho, eu vou puxar o clarinho. Em cima do verde folha, eu vou puxar um pouquinho do marfim. Essa vai ficar só assim, é só uma metade. A outra, base, verde oliva. Pega uma pinceladinha, coloque aquela pinceladinha e daí não precisa nem lavar o pincel. Ó, já vem puxando pra cima do oliva. Aí, oliva de novo, risquinho, sombra. E agora o marfim ali na pontinha para dar uma clareada. Eu vou adiantar todas as folhas que estão por baixo ou que estão assim, ó, independentes, livres. Eu vou deixar só aquelas que estão por cima da fita
porque é mais fácil fazer a fita primeiro, depois a gente completa. Eu vou adiantar e já te mostro, para você conferir. Olha como está ficando. Não fiz as duas que estão por cima, não fiz essa também aqui por cima, essa por cima, essas duas que estão por cima, essa também tá por cima, e esta também tá por cima, e esta. Então, nós vamos fazer a fita agora, depois a gente pode concluir as folhas. Vou usar o azul Caribe e o branco. Agora, preste atenção, pincel número 2. Eu vou colocar, eu não vou preencher inteiro com uma cor só. Eu vou marcar aqui, ó, onde eu vou colocar a sombra, azul Caribe. Essa perna, eu vou pôr a sombra aqui. Aí, aqui, ó, tem outra dobra. Cada dobra eu tenho uma sombra. Aí, aqui, ó, tá franzido. Que ali é o amarradinho, o nó. Nessa parte aqui, que tá por cima e tá por cima, eu vou colocar a minha luz aqui, ó. Você viu que ela ficou pelo meio. Agora, eu preencho o restante aqui com o branco e dou uma leve alisadinha. Ó, branco e uma leve alisadinha. Não precisa misturar. Aqui, eu tenho que deixar a linha. Aí, eu dou uma leve alisadinha pra cima. Depois, aqui, ó. Aqui tá por cima. Eu dou uma alisadinha pra baixo. Depois eu vou voltar com o pincel 0 aqui pra fazer bem certinho essas partes. Aqui, por exemplo, ó, que eu não consegui fazer bem retinho. Ele tem que ficar bem retinho. Aí, aqui, ó. O segredo é você saber quem tá embaixo e quem tá em cima. Viu? Torceu. Aqui. Vou fazer a sombra aqui, puxando desse lado. Depois, aqui embaixo da folha também eu vou fazer um pouquinho de sombra, puxando pelo meio. Aqui, ó, a sombra vai aqui. Puxar aqui pelo meio. Aqui vai a sombra embaixo da margarida da rosa, puxando pelo meio. Aqui tá franzido, também puxo pelo meio. Aqui tá franzido, aqui tá franzido, aqui tá franzido. Deixa o nozinho por último. Essa parte aqui, eu vou colocar um pouquinho do azul aqui, a margarida tá por baixo, nós vamos fazer depois. Eu vou fazer assim, ó, aqui e vou fazer aqui. Vou deixar 2 espaços claros para fazer um movimento. Desse lado, aqui, ó, embaixo da margarida, puxo pelo meio. Desse lado, aqui eu tenho a dobra. Aqui tá embaixo da rosa, o branco vai ficar ali. E aqui, eu vou puxar aqui, ó, um escuro, para o branco vir aqui e a gente fazer para acentuar a dobra. Desse lado, aqui tá por trás. Por trás, sempre que tiver atrás de alguma coisa, vai ficar escuro. Desse lado aqui, ó, aqui está a dobra. E aqui por trás da folha. E agora eu venho rapidinho com o branco, completando essas áreas aqui, antes que seque. Olha, já coloquei o branco aqui nessa parte. Agora eu vou fechar aqui. Eu vou colocar o azul aqui, ó, no meio, em cima daquele risco. Não vou lavar meu pincel e vou colocar uma pinceladinha de branco assim, ó, dos 2 lados. Ó.
Deixa assim, manchadinho, não alisa muito não. Agora nós vamos continuar aqui do lado esquerdo a fita. Esse pedaço tá dobrado aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar o azul, vai só um pouquinho de branco no meio. Aqui tá por trás da rosa. Vou puxar aqui um pouquinho do azul. E agora, o branco aqui, eu vou trabalhar nesse sentido. Porque a fita tá torcida e tá vindo pra cá. Aí, agora aqui, vai na beiradinha. Eu tô fazendo bem rapidinho, porque é muito detalhe pra mostrar. Então, assim, ó, aqui foi. Esse pedacinho aqui vai ser assim, azul aqui e azul aqui. Ó, vou deixar só uma beiradinha ali pra colocar o branco. Esse lado, e venho sumindo com ele dentro do azul. Agora, vamos aqui o pedaço de baixo. Esse pedaço aqui, eu vou começar aqui, ó, atrás da folha, escurinho, aqui escurinho. Ficou um pedacinho aqui pra gente colocar o branco. Essa parte aqui tá escura porque tá dobrado, né? Então, não pode ficar claro aqui. Essa parte aqui, eu precisava de um risco aqui. Essa parte aqui ficou muito larga, então eu vou fechar esse risco aqui, ó. Aí vai dar certo. Depois eu coloco o escuro ali. Isso significa que esse pedaço aqui vai ficar escuro aqui e escuro pelo meio. Aí esse ficou clarinho e escuro aqui. Depois eu vou pôr escuro ali. No teu risco foi certo, tá? Que daí eu já consertei. Agora aqui venho com o branco na beiradinha. Aqui da parte de baixo também. Aqui torceu e essa parte aqui que ficou por cima. Se fechasse ali, a fita ia ficar muito grossa. Ia sair da proporção dos outros espaços. Pronto, agora eu venho aqui pro outro lado. Essa fita aqui, ela tá em cima da margarida, mas não faz mal. A gente faz a margarida assim mesmo. Ó, vou pôr o escurinho aqui e escurinho aqui, porque tá por trás. Tem dobra, né? Essa parte aqui, ó, ela tá dobrada aqui. Eu vou puxando assim pelo meio, quando eu preciso do branco dos dois lados. E depois aqui, que tá por trás da folha e da margarida. E puxo também pelo meio. Aí, o restante vai ser o branco. Aqui desse ladinho, aqui nessa área. Tá, e assim a gente fecha o círculo da fita. Agora eu vou fazer essa margarida aqui, que tá por trás. Eu vou usar esse mesmo pincelzinho aqui, número 4. Eu vou usar o cinza. E esse cinza eu vou colocar aqui, ó, em volta do miolinho. Eu vou puxar ele pra fora, em cima do risco, a divisão das pétalas. Olha como já vai ficando definidinho. Não deixe essa parte aqui, ó, forte. Tem que ficar assim, bem esfumadinho. Outro detalhe, nesta aqui, que ficou por trás da fita, esse lado eu vou deixar com um pouquinho de sombra aqui onde tá atrás também. Mas eu não vou deixar assim essa linha, eu vou esfumar pra dentro.
Então, a parte que ficou aqui embaixo da fita vai ficar um pouco mais escura. E isso consequência da fita, né? Sombreou. Agora, eu usei o cinza, é só cinza. Mas você pode misturar preto com branco. Você pode fazer com cinza lunar, com cinza ônix, com cinza chumbo. Qualquer tom de cinza que você tiver. Aí você vai pegar o branco, ó. Peguei o pincel bem de pé. Eu aperto o pincel ali, tá vendo? Ó, apertei e eu puxo pra dentro. Aperto o pincel lá fora e puxo pra dentro. Aperto e puxo. Você viu que ela vai ficando com as divisões já, ó. Não é só fazer isso aqui. Pode até fazer, mas eu gosto de dar uma trabalhadinha com o pincel. Eu não puxo de uma vez só. Aqui, ó, eu vou colocar só um pouquinho de tinta. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou ajeitar isso aqui. Eu vou abrir um pouquinho para os lados. Vai ficar escurinho? Vai, porque é área de sombra. Só que não vai ficar só uma linha. Aí, acabamento. Amarelo canário no miolinho. Pincel 0 e sépia. Sépia para fazer aqui, ó, uma porção de pontinhos em volta do miolinho. Mantenha esse miolinho redondo, porque todas as margaridinhas eu desenhei de close, de frente. Isso. Agora eu tenho uma porção de elementos aqui que eu posso fazer para adiantar o vídeo. Primeiro, eu vou terminar as folhinhas que ficaram por cima da fita que eu ainda não tinha feito. Segundo, eu vou fazer todas as margaridinhas, seguindo esse esquema. Olha, terminei as folhinhas e terminei as margaridas. Tudo isso tá na primeira etapa, certo? Agora nós vamos fazer a rosa. Usando um pincel maior, eu vou passar o clareador nela inteira. Veja que as partes de volta estão todas secas. Aí você pode passar assim, ó, pra fora, não tem problema nenhum. Com o mesmo pincel, eu vou usar Tutti Frutti. Você pode usar um rosa claro. Ah, você pode usar a cor que você quiser. Contanto que seja uma cor mais clara, porque a gente vai usar uma cor mais escura para fazer a sombra. Olha como eu tô preenchendo. Você viu que eu não tô fazendo certinho na beiradinha? Ó, eu tô preenchendo literalmente. Como tem clareador aqui em volta, eu posso até passar um pouquinho para fora. Mas aqui eu tô enxergando o sorriso e aqui a boquinha da rosa, que eu vou fazer com o rosa escuro. Então, ó, usei o Tutti Frutti para preencher e o rosa escuro para fazer aqui a marcação do meio. Eu coloco aqui, eu não vou esfumar para baixo, eu vou dar uma esfumada para cima. E sempre assim, ó, tá? Não faz aquela coisa assim e deixa, não, você tem que subir, porque aqui é o fundinho, só que essa sombra ela vai sumindo, se diluindo à medida que vai chegando na borda. Pego mais um pouquinho de tinta e vou colocar aqui, ó, no centro, em cima daquele risco que eu tenho ali, que é o sorriso. Agora, você viu que cada pétala, ela tem um cortezinho, entre uma e outra tem um cortezinho. Cada cortezinho desse é uma divisão de pétala. Então, você põe um pouquinho de tinta. Eu tô colocando, eu tô puxando aquela tinta que eu já tinha ali. Ó, vai ficar assim. Agora, eu não vou deixar essas linhas. Então, eu vou fazer com o pincel bem de leve. Eu vou dar uma esfumada. Aqui, você viu que eu preservei? Eu coloquei, tem o risco, né? Passei a tinta em cima. Eu esfumei um pouquinho para baixo.
Ó, aqui a gente vira. Aqui vai aqui. Nessa pétala de baixo, a última vai aqui e vai aqui. E agora eu venho esfumando aqui um pouquinho. Até ali. Pronto? Agora eu vou pegar um pouquinho do púrpura, porque eu quero acentuar essa sombra. Você viu que é bem pouquinho? Com o mesmo pouquinho, eu já vou colocar um pouco aqui também, ó. Deixar um pouquinho mais escuro e aqui no miolinho um pouquinho mais escuro. Agora eu troco de pincel, porque aquele é muito grande. Eu pego o número 6, que tá aparadinho, e vou trabalhar com o branco. Eu vou pegar a tinta de ladinho, ó. Tá vendo? Só numa pontinha. E eu vou começar bem aqui, ó. A rosa tá assim. Então, eu vou começar nessa pétala do meio. Coloquei um pouquinho de tinta pra cá. E aqui, na próxima, eu bato o pincel ali. Eu não vou fazer essa curva toda. Eu bato o pincel ali de ladinho. E, ó, sujo. Fazendo a linha pro lado de fora. Mesma coisa aqui. Aqui, eu já tenho uma outra situação. A pétala tá maior. Já são as pétalas mais de fora. Então, eu não vou colocar o pincel ali. Eu vou fazer aqui. Ó, faz assim um bonitinho, tá vendo? E daí você puxa e dá uma esfumada. Aqui também. Inclusive, quando eu risco, eu já deixo assim com esses... Eu já deixo a linha assim meio curva, justamente para você não fazer aquela muito redondinha. Essa daqui é a que tá mais embaixo, então eu só vou colocar aqui, ó, um pouquinho de tinta, tá? Agora eu pego de novo e eu vou fazer o outro lado. Eu não posso continuar com a tinta nessa posição, então eu vou girar o meu pincel. Ó, a tinta ficou para fora. Aí eu venho fazendo a mesma coisa. E eu limpo o meu pincel aqui. Tá vendo? Ficou assim, ó, um monte de manchinhas. Aqui ficou uma grandona. Eu não gosto muito de grandona assim. Então eu vou pôr um pouquinho mais aqui para simular uma outra pétala dentro. Aqui, ó, mesma coisa. Põe uma tinta para fora, faço um bonitinho e desço. Ó, basicamente, a gente já montou a rosa. Agora, esse espaço aqui, eu vou colocar um pouquinho do pincel sujo e vou dar uma esfumada pra fora. Mas eu não cobri essa parte. Agora, eu pego a tinta de novo, eu vou fazer aqui, ó, 3. Com 3 pinceladas, você resolve essa parte da boquinha da rosa. E agora, eu vou fazer um corte pra cá, um corte pra cá. E pronto. Se você quiser, pode fazer assim, ó, umas pinceladinhas a mais nas pontinhas. Mas aqui, essa rosa já ficou pronta. Se achar que o fundinho ficou muito claro, você pode fazer mais um pouquinho de sombra. Eu vou fazer aqui para te mostrar. Ó, coloquei um pouquinho mais de púrpura aqui, com batidinhos. E aqui eu posso colocar um pouquinho também. Aí você coloca assim, ó, bem em cima do risco, dá uma esfumadinha, observando as áreas de sombra, sempre. Ó, se você achar necessidade, tá? Não é preciso fazer se não quiser. Aqui eu acabei tirando, então vou fazer o corte aqui de novo. Aí. Finzinho das pétalas. E pronto. Eu vou fazer ainda mais uma pra você. Eu fiz essa virada pra lá, vou fazer uma outra virada pro outro lado, pra você ficar bem segura. Essa daqui, ó, tá virada pra lá. É a mesma coisa. Primeiro, coloco o clareador. Você pode usar o diluente, tá? Também. Aí, eu vou sujar ela inteira
com um pouquinho do Tutti Frutti. Agora, com o rosa escuro, eu vou marcar aqui, ó, o meio e já vou marcar aqui embaixo o sorriso. O sorriso eu dou uma esfumada para baixo e para cima. Essa parte eu dou uma puxadinha, fechando ali. Presta bastante atenção para você não fazer isso daqui reto, tá? Faz assim, ó, curvo. Vou puxar um pouquinho desse rosa, separando as pétalas. Agora eu vou colocar um pouquinho do púrpura, só mesmo para dar um pouquinho mais de profundidade. Você viu que o púrpura, ele não cobre o rosa escuro. E essa parte tem que estar bem centralizada, porque senão você perde todo o esforço para fazer a rosa, fica torta. E agora eu vou trabalhar com a pontinha do pincel com o branco do mesmo jeito. Já vou até fazendo, ó, do lado de lá, já vou limpando o pincel. Esse daqui, no meu risco, ficou um pouquinho menor, mas elas não são todas iguais, né? Essa daqui, ó, vou deixar por baixo, então eu não puxo para lado nenhum, eu vou puxar essa daqui, a pontinha. Que peguei tinta demais, ó, tá vendo? Então, eu vou aproveitar essa tinta e fazer a outra pétalazinha aqui. E a última. Agora, eu vou fazer as 3 pinceladinhas aqui de cima. Vou esfumar um pouquinho o branco aqui. E vou fazer o corte. Com um pouquinho de tinta. Vou fazer uma aqui e vou fazer uma aqui. Essa é aquela pétala da frente. Vou pegar o pincelzinho menor. Essa daqui, aqui embaixo tá bom. Só vou pôr um pouquinho mais de púrpura ali em cima. Ah, um detalhe. Eu vou colocar um pouquinho de amarelinho ali naquele miolo. E assim, ó, com o pincel zero, só um pouquinho ali no meinho, em cima do púrpura. Agora eu vou terminar as outras rosas. Vou fazer da mesma forma. Olha só como ficaram as rosinhas. E eu já acrescentei aqui, ó, um detalhe. E é assim, com o pincel número 4, eu coloquei, é um batidinho mesmo aqui, ó, em cima daquele verde oliva que a gente deixou ali, já tá seco. Você vai bater, não precisa chegar no cantinho, você pega uma pinceladinha gordinha e coloca em cima. Não precisa ficar acertando, não pode deixar pontinhas, inclusive deve deixar pontinhas. Você deixa as pinceladinhas, depois você vai pegar o branco e vai fazer batidinhos também. Eu não tô desenhando florzinha, se você quiser pode, mas eu não vou desenhar, tá? Tô fazendo batidinho com o pincel, ó. Carrego o pincel e dou umas batidinhas em cima do violeta, mas não é para cobrir, é uma florzinha. Agora você pega o pincel com o amarelinho, eu tô usando canário mesmo, e você faz algumas pintinhas com o amarelo canário. Tenta acertar o branco, tá? Porque se colocar em cima do violeta, ele vai puxar pro ocre. Então, tenta acertar assim, ó, o branquinho. Já coloquei o lilás, o branco e o amarelinho em cada lugar que tem batidinho. Agora, nós vamos partir para uma parte que é o acabamento. Tudo aqui precisa de acabamento, só a rosa que tá pronta. Primeiro, a folha. Eu vou fazer com o verde oliva e o pincel zero. Eu vou fazer aqui, ó, um acabamento bem delicado. Se precisar, coloca um cabinho, porque você viu que tem algumas que estão assim meio longinho, separado. É uma coisa
bem básica, bem pequena, mas que dá diferença, tá? Eu gosto de pôr essa pontinha, sempre gostei. E depois um pouquinho de um contorninho. Se tiver aparecendo risco, é a hora de você cobrir. Isso vai com o verde oliva, tá? Agora eu vou pegar o marfim e você viu aqui, ó, eu tenho 3 folhinhas. Essa tá por cima daquela. Então eu vou fazer aqui um pedacinho de linha. Essa tá por cima também aqui, ó. Eu vou separar, aqui até já tinha colocado, separar uma da outra. Quando não tem, não precisa fazer, mas quando tem, você deve fazer. Outro detalhe que eu vou fazer agora é o acabamento da margarida. Aqui o meu já tá seco, então o que eu vou fazer? Vou pôr um pouquinho mais de branco, mas não precisa encher inteiro. Você coloca só de um dos lados da pétala. É uma linha mesmo. E aqui nessa área de sombra não precisa colocar. Olha como ela ficou bem mais branquinha do que aquela. Ó, tô colocando. Pincelzinho pequeno. Cuidado para não cobrir a sombra. A sombra tem que continuar ali. E o acabamento da fita. Todo lugar que tiver o branco, você vai acentuar um pouquinho. Acentuei. E agora eu venho com o pincel 0 e vou fazer esse contorno, ó. E aqui, o contorno da fita só vai onde é o branco. Aqui na parte que é escuro, que é azul, não vai. Pronto. Eu vou adiantar aqui tudo, daí eu mostro ele inteiro pra você. Olha, a princípio tá pronto. Eu senti falta de mais alguma coisa, você sabe que eu gosto muito de detalhes. Então eu vou usar o sépia, eu vou usar o pincel 0 e vou fazer uns risquinhos assim, ó. Aqui por toda a volta. Isso vai no teu risco, tá? Não se preocupe. Tá vendo? Ele vai fazer assim, ó, unidade. Então, é assim que eu vou fazer. Pincel 0 e com o sépia. Ó, acho que assim vai ficar melhor. Eu vou terminar e já mostro pra você. Chega de fazer detalhe. Pronto, mais um trabalho. Se você quiser colocar a palavra mãe, você vai ter que encurtar um pouquinho essa perna aqui, ó. Aí cabe aqui embaixo. Eu esqueci do detalhe. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. Agora a gente vai mandar um beijinho para uma mãe especial. E esse beijinho é uma homenagem para todas as mães que acompanham o canal Sonalu Pinturas. Hoje quero homenagear uma mãe com alma de artista. Essa é minha aluna virtual Mari, que mora em Betim, Minas Gerais. Agora, mãe de um bebê de 3 meses e uma filha de 2 anos e meio. Ela ainda está na licença maternidade. E presta atenção no detalhe. Aproveita o tempo em que a filha mais velha está na escola para pintar. E isso enquanto cuida do bebê. Foi uma professora de pintura que indicou o canal Sonalu Pinturas. E ela diz que ama as aulas e às vezes coloca o vídeo só para ouvir a minha voz, que a acalma. Mari, te admiro. Eu sei o quanto é difícil fazer pintura tendo criança pequena. Que Deus abençoe você e seus filhos e sua arte. Um grande beijo, muito especial.